Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando a semana 4 do PET 6 de Matemática. E o tema dessa semana é planificação de sólidos geométricos. E já começando com vocês, eu já queria fazer um adendo aqui, uma observação. No PET de vocês, logo que se inicia a semana 4, vocês têm uma figura, um prisma, onde desse jeito que eu coloquei para vocês ali, onde esse prisma está lá escrito lá, ó, prisma hexagonal, 2 hexágonos, 6 retângulos e a forma planificada. Essa primeira figura que é mostrada para vocês não é um prisma hexagonal, tá, pessoal? Isso lá no PET de vocês, o PET ele mostra um prisma de base pentagonal, ou seja, um prisma pentagonal, porque vocês podem contar lá os lados, vão ter um total de cinco lados nas bases, tanto na base embaixo quanto na base em cima do prisma. Então, só fazendo essa correção, lá é um prisma de base pentagonal, ou um prisma pentagonal. No caso, as informações seguintes ali, elas estão erradas. Ou o PET, ele errou ao demonstrar lá uma base pentagonal de início, e depois chamou ela de base hexagonal, de prisma hexagonal, ou sabe-se lá o que tem acontecido, né? Mas enfim, feita essa correção, vamos começar a nossa aula aqui. Então, a planificação é justamente a gente pegar o nosso sólido geométrico e abrir ela, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, como se fosse montar o nosso quebra-cabeça. No caso aqui, agora sim, um prisma hexagonal, no prisma hexagonal, nós temos dois hexágonos, que são as bases superiores e inferiores, e ainda ao redor de um prisma, todas as nossas figuras ao redor de um prisma são sempre retângulos. No caso, hexágono tem 6 lados, então nós temos 6 retângulos. Se fosse um pentágono, um prisma pentagonal, teriam que ser 5 retângulos. Então, a gente tem todas essas formas aqui, olha. No caso de um prisma hexagonal, nós temos ele planificado dessa seguinte forma, onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos e também nós temos um total de 2 hexágonos, sendo o hexágono da base superior e o hexágono da face inferior, ok? Então é como se fosse mesmo um quebra-cabeça. A gente consegue fazer dessa forma, pegar o sólido e planificar ele, ou também fazer a forma inversa, pegar a planificação e transformar ele no sólido geométrico. O mesmo acontece no caso se for um cilindro ou se for um cone, qualquer forma, a gente consegue planificar e depois a gente consegue pegar a planificação e montar a nossa figura de novo. No caso do cilindro, né, nós vamos ter dois círculos, um na base superior, outro na base inferior, e toda a parte lateral dele vai ser um único retângulo, ok? Nós vamos pegar outras figuras aqui e vamos ver então detalhadamente nos exercícios como que é cobrada essa ideia de planificação de sólidos geométricos. Vamos ao primeiro exemplo aqui então, olha. Na figura está representado um cone circular reto, fechado embaixo. Uma planificação desse cone será representada em... Olha, se a gente for abrir um cone, nós vamos gerar dois círculos. O cone só tem um círculo, é só o círculo que está aqui na parte inferior dele. Então, logicamente, a gente já consegue descartar a letra A e a letra C. Se a gente abrir um cone, a gente vai gerar um quadrado. Mas como assim que a gente vai gerar um quadrado a partir de um cone? Não, a figura planificada do cone, ele aberto, a gente vai ter uma figura nesse sentido aqui, olha, vai ser algo parecido com uma seção circular, né? Uma seção de uma circunferência, e não um quadrado. Ou seja, a letra D também não é a única opção correta, então é a letra B de bola, representando, no caso, a seção planificada, né? A planificação desse cone, ok? É bem tranquilo, gente. É só mesmo pensar da seguinte forma, pensa num quebra-cabeça aí, se eu desmontar esse cone aí, quais são as peças que nós temos? E depois, se eu pegar essa peça aqui desse cone, né? Será que eu realmente consigo montar um cone desse formato? Se a resposta for sim nos dois casos, então essa é a planificação correta. Vamos pegar o nosso segundo exemplo, olha. A planificação de um sólido geométrico é uma figura geométrica bidimensional formada pela superfície de objetos tridimensionais. Assim, a planificação de uma pirâmide de base pentagonal será formada por... Eu até coloquei aqui do lado, então, uma pirâmide de base pentagonal só para a gente poder ilustrar melhor esse caso nesse exemplo. Então, nós temos aqui, olha, 2 pentágonos e 5 retângulos congruentes. Nós temos 2 pentágonos e 5 retângulos.
um pentágono, 5 triângulos congruentes. E qual que seria a opção correta aqui? Olha, vamos pensar o seguinte. No caso da pirâmide, nós só temos uma base, só a parte de baixo, né, que é essa base inferior. Se ela tem uma base pentagonal, logicamente ela vai ter um pentágono só. Então essas opções aqui que nós temos 2 pentágonos, a gente já pode descartar, porque não são elas. E no caso aqui ainda nós temos, olha, as nossas faces da pirâmide, elas são formadas aqui, olha, só passando aqui por cima das nossas faces, nós temos aqui, olha, triângulos. Então, no caso de uma pirâmide, nós temos 5 faces porque ela é uma base pentagonal. E nós temos 5 triângulos. E são 5 triângulos, o quê? São 5 triângulos equiláteros, ou seja, todos os lados deles são iguais. São 5 triângulos congruentes. São 5 triângulos, somente 5 triângulos. Então, o que a gente vai ter que analisar aqui é o seguinte: como as bases, né, elas vão ser sempre, no caso de um pentágono, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Todos os lados ali do pentágono, no caso, são iguais. Então, logicamente, também, se nós temos a altura aqui da nossa pirâmide, no caso, todas as nossas medidas desses triângulos, eles vão ser iguais, ou seja, eles vão ser congruentes. No caso aqui, a alternativa C. Não é equilátero porque todos os lados desse triângulo não vão ser iguais, tá? No caso do nosso terceiro exemplo aí, olha, Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Então nós temos as figuras ali que geram as planificações ali, olha. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Nós já vimos ali que a primeira planificação aqui que nós temos é um cilindro, né? É o que a gente viu aqui no início, olha. No caso do cilindro, nós vamos ter de novo, olha, 2 círculos, um na parte de baixo, na parte de cima, representando as bases, e uma parte retangular aqui no meio, representando realmente o lado total do cilindro. Então ali nós já podemos descartar as opções aqui, que fala de cone, que é a nossa primeira planificação ali está representando um cone. No caso dessa segunda planificação aqui, está representando que figura? Nós teremos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, e a nossa base ela é pentagonal, ou seja, um prisma de base pentagonal. Então, quais são as opções aí? Porque nós temos prisma de base pentagonal, é somente a letra A. Já eliminamos ali, então, todas as outras. E a última ali é uma pirâmide, que se a gente for montar isso aqui, olha, esse triângulo aqui mais claro, ele vai ser a nossa base, e esses outros 3 triângulos aqui, eles vão ser as faces laterais dessa pirâmide. O nosso último exemplo aqui, o nosso exemplo 4, é o seguinte: um jogo entre 2 jogadores tem as seguintes regras. Primeiro, o primeiro jogador pensa em uma forma geométrica, desenha apenas uma parte da forma e fornece uma dica para que o segundo jogador termine o desenho. Segundo, se o segundo jogador conseguir concluir o desenho, ganha um ponto. Caso contrário, quem ganha o ponto é o primeiro jogador. 2 amigos, Alberto e Dora, estão jogando o referido jogo. Alberto desenhou a figura a seguir e deu a seguinte dica a Dora: a forma em que pensei é a planificação de um prisma reto. Dora completou o desenho com um pentágono e um retângulo. De que forma, então, que ela vai ter completado isso aí? Olha, se o Alberto ele começou desenhando essa figura aqui, ou seja, um pentágono, e ainda falou, no caso aqui, olha, a forma que eu pensei é a planificação de um prisma reto. Para a gente terminar de desenhar a planificação, então, desse prisma, que no caso tem uma base pentagonal, né, que tem uma base formada por um pentágono, o que mais que ela vai precisar de desenhar ali? Como que a Dora vai ter que completar o desenho disso aí? A gente pode avaliar aqui, olha, pela nossa figura aqui anterior. Se no caso nós temos aqui um pentágono já desenhado, a Dora vai ter que desenhar o que ainda? Olha, ela vai ter que desenhar 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, mais o pentágono ainda para formar a outra base. Então ela vai ter que desenhar um pentágono e 5 retângulos, que no caso aqui é a alternativa C. Porque se ela desenhar um pentágono e um retângulo, não vai ter desenhado nada, né? Não vai ter formado nenhuma figura tridimensional no final. Mas um pentágono e 4 retângulos, vai ficar um dos lados desse prisma realmente sem ter desenhado. 2 pentágonos e 4 retângulos, ela vai ter uma base ali a mais ainda, né? Não sei qual é o sentido disso aí.
Também aqui no caso, se ela desenhar mais 2 pentágonos, esse prisma vai ficar com um total de 3 bases, de 3 pentágonos. Que prisma é esse que eu não conheço? Eu não faço ideia de que prisma seja. Então, a nossa única opção correta aqui mesmo, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Então, pessoal, a nossa aula hoje ela foi realmente mais rápida, mais objetiva, porque a ideia de planificação eu acredito que seja bem simples de entender. No mais, a gente se vê então na semana que vem. Até a próxima. Bons estudos. Tchau! Acharam que eu tinha esquecido da nossa palavra-chave de hoje, né? Esqueci não. Me manda a palavra-chave lá de hoje para vocês garantirem a presença, então, que é planificação. Planificação. Me manda ela lá no WhatsApp. Até a próxima, pessoal. Tchau!